começando aqui na Essa Imperial Enoteca Decanter para levar vocês de volta a Portugal. Vou voltar para o Douro. O Douro é uma região que tem tantos atrativos que a gente sempre volta para lá. E é sempre muito bom, porque sempre tem coisa nova. Sempre a gente descobre algo de novo para visitar e depois para mostrar para vocês. Dessa vez eu tive numa pequena vila, numa pequena aldeia chamada Provezende, que fica ali na região do Alto Douro Vinhateiro. Uma vila pequena, charmosa, bonita, branca, como todo aquele interior de Portugal, e é onde a gente tem uns atrativos interessantes sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista do artesanato local, além, é claro, de belos atrativos enogastronômicos, comida e vinho. Dessa vez eu visitei ali uma padaria, a Padaria Fátima. Ali tem uma senhora, Dona Etelvina, que faz pão há 60 anos. Uma senhora que faz aquilo com muito carinho, com muito amor. Uma padaria totalmente artesanal em tudo que você possa pensar, no conceito, no produto, na forma de preparar, ou seja, uma coisa que a gente encontra ainda muito na Europa, em Portugal, mas aqui no Brasil a gente já quase que não tem esse conceito integralmente. Não que no Brasil a gente não encontre isso, encontra, mas não com aquela estrutura. A estrutura é diferente, nós temos normas sanitárias que têm que ser acompanhadas, são diferentes daquilo que é permitido em padarias artesanais na Europa e em Portugal. Aqui em Florianópolis, por exemplo, há uma padaria que faz pães artesanais muito interessante, a Lombardo Pão Italiano. A Lombardo faz pães como se fazia a moda antiga, como se fazia na velha Roma, como se faz na velha Portugal. Alguns pães são feitos totalmente à mão, tem aquela fermentação lenta, uma fermentação muito devagar que vai agregar aroma e sabor aos pães. Depois o pão é assado direto no lastro do forno, bacana, assa bem legal, como se fosse, o forno não é a lenha, é um forno elétrico, mas você tem um resultado muito parecido. A Lombardo tem uma grande variedade de pães. Esse pão que você vê aqui, olha aqui, ó, é um pão extremamente artesanal. Esse pão é feito totalmente à mão, é um pão italiano, tem uma fermentação muito lenta, tem aromas, sabores bem interessantes e você pode então desfrutar disso e outros pães artesanais que a Lombardo faz também. Portanto, pensou numa padaria artesanal aqui em Florianópolis, lembra, Lombardo, pão italiano. Bom, mas nessa padaria que eu visitei em Portugal, eles fazem ali o pão de trigo normal, tem um pão de centeio e faz o pão de milho. E eles fazem também um pão recheado chamado bola. A gente logo pensa que é um pão redondo. Não é. É um pão feito numa forma, numa assadeira, parece um bolo de massa de pão. Só que ele é recheado. Eu comi lá um pão recheado com carnes variadas. Tinha ali carne de coelho, tinha carne de porco, carne de frango, temperos, ou seja, tinha uma coisa bem bacana. Mas se pode rechear com outros ingredientes também. Hoje aqui então eu vou reproduzir essa bola para vocês. Um pão muito bacana, a massa é muito simples, o pão é muito gostoso de fazer. Vou fazer um com recheio de carne, de frango, um pouco mais leve, ervas aromáticas, alguns bulbos aqui, alguns temperos verdes. E vou fazer um outro também com antepasto de berinjela, com ervas, tomate, vai ficar muito gostoso. E para quem não gosta de carne, vem aí uma sugestão mais vegetariana. Portanto, você pode me acompanhar, se prepara bem bacana, eu vou começar fazendo a massa, porque a massa tem que levedar e levedar devagar. É uma massa muito simples, e em seguida já vou fazer o recheio, preparar aqui os dois recheios. Um dos recheios já está pronto, que é essa caponata que você vê aqui, que eu trouxe, claro, da Lombardo Pão Italiano. Lombardo não faz só pão, mas tem ali antepastos deliciosos, entre eles essa caponata que você pode comprar, levar o pãozinho, passa em casa, come com vinho, tudo de bom. Então vamos lá, vou preparar a minha massa, vou preparar o recheio e volto em seguida para dar uma dica de vinhos para vocês nessa temporada de verão que já está se avizinhando. Vamos comigo trabalhar, vamos lá. Para fazer a massa da bola, você vai precisar de 300 ml de água morna, 20 gramas de fermento biológico úmido, meia colher de chá rasa de sal e 20 ml de azeite de oliva. Para fazer o recheio de frango, você vai precisar de 800 gramas de peito de frango previamente temperado, 250 gramas de linguiça calabresa fatiada, 250 gramas de bacon cortado em cubos, 2 cebolas grandes cortadas em cubos, 4 dentes de alho grandes picadinhos, 100 ml de azeite de oliva, tomilho fresco, alecrim fresco, sálvia fresca, salsinha e cebolinha picadas. Por último, sal para corrigir. Para fazer a bola de berinjela, você vai precisar de meio quilo de caponata ou um antepasto de berinjela. Você vai precisar de folhas de manjericão, um tomate grande picado e azeite de oliva. Comece fazendo a massa.
Coloque um pouco de sal no fermento para que ele derreta. Amorne a água e misture esse fermento à água morna. Coloque o azeite de oliva na água. Coloque inicialmente cerca de 500 gramas de farinha na vasilha e mexa com uma colher para incorporar a massa. Em seguida, acrescente um pouco mais de farinha e comece a trabalhar dentro da bola. Polvilhe farinha numa superfície lisa, coloque a massa ali e comece a amassar. Se for necessário, acrescente um pouco mais de farinha até que a massa comece a desgrudar totalmente das mãos. Não pode ficar uma massa dura, tem que ser uma massa bem macia. Para fazer o recheio de frango, coloque um pouco de azeite de oliva numa frigideira. Coloque o bacon e doure os cubinhos. Retire o bacon e um pouco do óleo que se formou na frigideira. Acrescente então o alho picado e logo em seguida as pétalas de cebolas. Deixe refogar. Retire a cebola e o alho, coloque um pouco mais de azeite de oliva na frigideira e coloque os cubos de frango. Deixe o frango dourar. Acrescente então a linguiça calabresa e deixe fritar por cerca de 2 minutos. Retorne para a frigideira o bacon, a cebola e o alho. Salteie para amalgamar bem. Tempere com as ervas aromáticas. Deixe refogar por mais 2 minutos, desligue e deixe esfriar para rechear o pão. Bom, gente, olha aí, tudo pronto. Minha massa aqui você está vendo? A massa que eu acabei de fazer, ela já começou a fermentar, ó. A gente aperta o dedo nela, ela vai e volta. Então, ela já começou a fermentar. E aqui do lado, eu tenho uma massa completamente fermentada, 3 vezes maior do que quando eu comecei o trabalho. Essa massa fermentou por 6 horas. Quanto mais ela fermentar mais lentamente, mais sabor nós vamos ter no nosso preparo. Então, o ideal é que seja pouquinho fermento, você viu o passo a passo, você viu a receita, deixa levedar sem pressa. Começa a fazer de tarde, se você vai fazer de noite, ou de manhã, se você vai fazer de tarde, deixa a massa vir no seu tempo. Meu recheio está ali, viu que recheio bacana? Perfumado, tem frango, tem cebola, tem alho, tem bacon, tem linguiça calabresa, calabresa da Cerati. Cerati produz uma calabresa muito boa, já vem fatiadinha, é bacana, é fácil de usar, é muito legal. Essa calabresa é perfumada, tem um toque leve de pimenta, tem muito perfume, é uma calabresa perfeita para pizza, para sanduíche, para recheio, para um monte de coisa. Tem também uma outra coisa aqui, olha aqui, ó. Você já viu? Cerati faz uma mortadela light, olha que bonito, ó. Fatias finíssimas, uma mortadela light, a gente não vê nenhum traço de gordura nessa fatia, ou seja, realmente é light, é para quem gosta de comer uma coisa gostosa. Então, Cerati, 80 anos, mais de 80 anos, fazendo produtos de primeira qualidade para o Brasil, para Santa Catarina, nas boas casas do ramo, você encontra Cerati. Eu vou dar um toque nessa mortadela porque ninguém resiste a esse perfume. Bom, eu já estou antecipando uma harmonização para vocês. Esse espumante rosado é da Guatambu, Estância do Vinho. É um Guatambu rosé, feito pelo método tradicional de segunda fermentação na garrafa, dá mais estrutura, espumante. E é um corte de Gewürztraminer com Pinot Noir. Um corte diferente. Pinot Noir dá estrutura, Gewürztraminer dá perfume, dá alegria, dá um floral, dá uma coisa, uma fruta muito alegre a esse espumante. Portanto, é um espumante bacana, olha, vocês veem, a cor é linda, é quase uma folha de figo, é um rosa muito claro, muito bonito, perlagem intenso, sinônimo de qualidade, a coroa duradoura, a coroa está aqui já há bastante tempo, portanto, está chegando o verão, está chegando a temporada das coisas refrescantes e esse espumante da Guatambu, Estância de Vinho, é uma boa pedida. O nariz é muito gostoso, a boca é agradável e olha, já antecipo, combina bem com essa bola de frango e calabresa, por quê? Limpa bem o palato, tem um perfume compatível com todos os perfumes desse recheio, perlagem tira essa untuosidade aqui do recheio, dessa gordura líquida que ficou aqui. Combinou com a mortadela da Cerati Light, porque não é uma mortadela pesada, é muito leve, portanto é um casamento gostoso para você fazer canapés, petiscos aí à beira da piscina. Guatambu, Estância do Vinho, sempre aí com coisas boas para vocês. Vou encerrar esse bloco, nós vamos para um rápido intervalo, já comecei a aquecer meu forno, nós vamos montar a bola no segundo bloco e vamos até Provesende, você vai conhecer ali a Dona Etelvina, a padaria dela, você vê como ela faz pão, uma matéria muito bacana, uma das melhores que eu já fiz no exterior.
Portanto, você não pode sair da sua poltrona, fica aí que você vai aprender uma receita e vai fazer uma viagem muito bacana. Espero vocês. Vamos pro jantar.